Desvendados. Em uma manhã comum, João acorda com uma notificação em seu smartwatch. Ele teve uma arritmia durante a noite. O smartwatch sugere que ele procure uma consulta médica. No dia seguinte, junto ao seu médico, João, com novos exames, percebe que realmente esteve diante de um princípio de arritmia e algo que ele precisava cuidar. Exemplos como esse estão cada vez mais próximos do nosso dia a dia e das nossas rotinas. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre como o cuidado precoce e alertas precoce têm apoiado as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. Não é isso, Mari? É isso, Gui. Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem também. O episódio de hoje é extremamente relevante. E por incrível que pareça, sem a gente perceber, esse assunto está muito presente no nosso dia a dia. A gente vai descobrir isso com a presença ilustre do nosso convidado, André Cacias. Acertei, né? É isso aí. Bem-vindo, André. Obrigado, Mari. André é gerente médico de saúde digital do Fleury. Exato. Seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, André. Vai ser ótimo poder discutir e falar sobre esse tema tão relevante e tão presente no nosso dia a dia. Para algumas pessoas passa até já despercebido, como eu que já uso um smartwatch há tempo, mal percebo que eu tenho ele na minha mão gerando informação e trazendo informação que muitas vezes eu mesmo nem utilizo para poder fazer qualquer tipo de análise ou precaução para a minha saúde. Antes de falarmos de dispositivos vestíveis, porque a gente precisa levar para o nosso público um pouco sobre o conceito, eu queria que você falasse um pouquinho por que o Fleury se atentou a isso. Aonde nasceu a importância de olhar para dispositivos vestíveis e despertar isso como uma análise para dentro do grupo? Legal. O Grupo Fleury é um grupo clássico aqui em São Paulo, né? Ele já tem 95 anos, dominando, entendendo muito como faz exames, né? Nos últimos anos ele começou a entender como cuidar das pessoas, como oferecer não só exames, mas também oferecer o cuidado ao longo do tempo. Quando a gente parou para olhar para populações, seja uma empresa, seja uma população que a gente quer melhorar a sua saúde, né? A gente viu que os dados são muito relevantes. E os dados para a continuidade do cuidado, para mudança de hábito ou para alertas de situações de risco, não poderiam vir mais somente dos meios tradicionais, né? Dos CIDs ou dos diagnósticos, né? De CIDs, mas o diagnóstico da consulta, eles teriam que dar um passo além, chegar na pessoa para descobrir se ela está em risco ou não. E foi aí que a gente começou esse caminho de tentar integrar o máximo número de dados para descobrir as pessoas em risco ou se elas estão trilhando uma linha de cuidado que leve à melhor saúde. E nisso nasceu a minha subdivisão, que eu trabalho lá dentro, que é a saúde digital. Legal. A gente sabe que quando a gente olha para exames clínicos do meio tradicional, ele é uma fotografia do momento, né? Então, a tecnologia junto a dispositivos vestíveis, sem dúvida nenhuma, vem contando um pouco mais da história do que aquilo que a gente conhece quando a gente faz um exame de sangue, por exemplo. Ele conta sobre o meu dia, sobre como eu acordei, a hora que eu acordei, como foi meu sono, como foi minha arritmia cardíaca, se eu tive ou não tive, como é meu oxímetro, inclusive, que esse tipo de função fez muito sentido em épocas pandêmicas, que as pessoas começaram a entender a existência do oxímetro, que muita gente nem desconfiava da existência dele. Entrou no dicionário. Entrou no dicionário das pessoas. Então a gente vê proliferar muito a temática de dispositivos vestíveis. Mas eu ainda vejo pouca adoção no entendimento e na análise do que aquilo pode gerar de informação. E como eu mesmo abri o episódio de hoje, eu uso há muitos anos, mas raros são as vezes que eu vou lá olhar como é que estão os meus indicadores de saúde que ele captura no dia a dia. Na sua visão, como que você enxerga isso? Como que isso se conecta com o que a gente vai ver daqui para frente como medicina moderna? Bom, a gente já testou uma série de dispositivos, né? Teve até dispositivos maiores para ajudar na identificação por exemplo, de infecção de garganta, de infecção de ouvido, da ausculta cardíaca. Então a gente já testou uma série de dispositivos que já, assim, tentaram circular por aí e para a gente, assim, aonde que ele faz sentido
né? Para qual situação que ele faz sentido? Será que para um acamado, para uma criança, por alguém que já tem uma doença crônica, um dispositivo faz mais sentido do que para outro? Mas, e aí vem desde balança, oxímetro, como você falou, glucosímetro, que é para medir diabetes. Então, são vários dispositivos hoje que conectam nesses hubs de saúde, né? Como a Apple tem um hub de saúde que conecta mais de 1000 aplicativos ali para tentar localizar pessoas em risco ou alertas de risco, né? Mas quando a gente viu isso desconectado da atenção, quer dizer, eu tenho lá alguém contando o meu passo, tenho alguém contando a minha frequência cardíaca, mas isso está isolado no aplicativo, ele não está comunicando com o meu médico. A gente começou a entender, não, peraí, aqui tem uma super oportunidade de eu trazer isso como dado clínico, para entrar dentro de um prontuário, para entrar dentro de uma jornada de cuidado e traduzir isso, né? Traduzir isso para alguma coisa muito prática, que é o que você colocou. Pô, e no outro dia, se meu médico me avisa, olha, peraí, melhor você vir, porque o teu dispositivo me alertou. Uhum. Então, essa conexão que estava muito hermética dentro dos dispositivos, seja Apple Watch, seja o próprio celular, nosso, que é acho que dá para considerar o wearable mais usável, né? Usado, isso trazer para dentro da prática médica tradicional, que é cuidado da pessoa, né? Isso, eu acho que é essa que tem sido o grande pulo do gato que a gente fez. Mostrar para o médico que isso é um dado que antes ele não tinha e agora vai empoderar ele para uma mudança de estilo de vida, uma mudança real do estilo de vida, né? Porque a gente diz, olha, vamos andar mais, né? Aí chega na outra semana, andou mais. Não, eu não preciso nem mais perguntar. Eu disse, olha, eu estou vendo aqui que você conseguiu andar mais ou não, né? Então, isso aí começa a trilhar uma linha que sai do diagnóstico, do cuidado e da mudança de estilo de vida, que é um desafio do nosso momento, né? Legal. Tangibilizando isso até para os nossos ouvintes que são mais tech, né, que estão mais no back-office aí da tecnologia, a gente fala muito sobre a importância do dado acionar algo, né? Ou seja, assim que eu identifico que eu estou fora do padrão, como que o dado pode me ajudar a mudar comportamentos ou acionar comportamentos para que eu volte para a linha, para que eu volte para a caminhada, por exemplo. Então, no teu ponto de vista, o futuro que a gente vai visualizar no comportamento das pessoas são pessoas se preocupando um pouco mais com a sua saúde, porque os dispositivos vão no dia a dia alertando a cada um deles a mudar o seu estilo de vida, dependendo do que for o alerta ali no seu dispositivo. Vamos pensar sobre isso, né? Outro dia eu baixei aquele aplicativo do Coruja que ensina línguas. E a Coruja não parava de falar comigo e eu tive que tirar ela do meu celular. Então tem um limite para o celular interagir e não saturar e não deixar a gente, vamos dizer, a gente não parar de usar, né, blindar, não quero mais saber. Não virar uma distração, na verdade. Não virar daqui a pouco eu não quero mais ninguém falando para mim o que eu devo ou não devo fazer, e muito menos um aplicativo. Então, e tem outro ponto, um outro desafio, que é a quantidade de dados que isso gera uma quantidade infinita de dados. Então, pensa esse teu dispositivo medindo a tua frequência cardíaca a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Tudo isso a gente nem consegue nem guardar isso. Tem um livro muito interessante, recente, do Eric Topol, chama-se Medicina Profunda. A medicina profunda do Eric Topol propõe que a gente cada vez vai ter mais dados das pessoas. Então, a gente vai saber, por exemplo, toda a genética da pessoa, tudo. Se aquele remédio funciona via genética. Só que vai ser impossível um médico ler isso. Nenhuma equipe de saúde consegue ler sobre todos os teus dados, ou ver toda a tua frequência cardíaca dos últimos 2 meses. Não tem. Então, a gente vai precisar um tradutor disso para avisar o médico, né? E isso vai ser muito uma inteligência artificial, né? Não sei se esse termo é o melhor termo, mas vai ser um conjunto de regras e algoritmos e predição que vai olhar para esse grande, e já está olhando, né? A gente não é nem já está olhando para poder avisar a equipe médica do que é realmente relevante. Ou
ele mesmo tomar uma atitude. A gente tem chamado isso na medicina de agentes de inteligência artificial, quer dizer, ela percebeu que aquela frequência cardíaca está alterada, ela mesma toma atitude de te avisar. Esse filtro entre o dado, né, e a tomada de decisão, em grande parte, por segurança, ainda tem que ser muito supervisionado. Né? Em saúde, é um ponto que a gente tem que ter... Ainda mais crítico, né? Ainda mais crítico. Então, hoje, o que a gente tem criado na nossa experiência é que todo esse conjunto grande que a gente tem conectado dos wearables cria uma camada, um data lake, que é analisado constantemente para procurar padrões que indiquem risco. Alguns deles avisam a própria pessoa, outros avisam a equipe de cuidado, a enfermeira e o médico, que precisa ser acionado. Para que não gere o efeito da coruja que a gente brincou no começo, que de repente você começa a ser acionado por algo que talvez não seja tão relevante e te blinde para você não responder mais ao chamado, vamos dizer, de uma inteligência artificial. E o mundo perfeito também é muito difícil chegar, né? Então, se você for acionado pelo aplicativo para o tempo inteiro você buscar o melhor para o seu corpo, para a sua saúde, realmente vai saturar. Às vezes você quer comer um cachorro quente, às vezes você quer comer um hambúrguer. Quer comer um cachorro quente. Né? E faz parte do processo também de você refrescar, oxigenar a sua saúde mental, você fugir um pouco desse padrão, desse protocolo. Então eu concordo contigo que se saturar demais, a ideia ou a tangência disso é muito mais que as pessoas deixem de usar do que elas coloquem isso na sua rotina. O que você pensa, Mari? Eu queria voltar um pouquinho na tua tese, no início da nossa conversa, né? Você trouxe uma visão ampla, né, da tese que incentivou que o Grupo Fleury avançasse nessa frente, né, e olhasse para dados gerados pelos dispositivos vestíveis como um trabalho de saúde preventiva, se a gente puder chamar assim. Exato. Nessa tese tem vários elementos, tem vários agentes, né, envolvidos. Tem o usuário, pessoa física, o paciente, o usuário. A gente tem o próprio grupo, né, patrocinador dessa tese. E a gente tem as empresas, né, que também contratam o plano e o Grupo Fleury. E a gente tem os hospitais, a gente tem as clínicas, a gente tem os médicos. Então, são muitos agentes. E eu imagino que você tenha que administrar muitos desafios sobre diferentes perspectivas. Então, a primeira pergunta é: quais foram os maiores desafios para que essa tese realmente fosse colocada em prática? E depois eu queria avançar já para resultados dela, né? Como que a gente enxerga hoje, depois de quantos anos dessa operação já dentro? 5 anos. 5 anos. Sim. Quais são os resultados colhidos e práticos para que a gente possa levar para os nossos ouvintes aqui a experiência? Legal. Então, quando a gente olha para o sistema de saúde brasileiro, como ele foi montado, ele é fragmentado, Maria. Você vai num médico especialista, depois você vai no pronto-socorro, aí você faz os exames, ou em algum momento você pode ser até internado, fazer uma cirurgia, e nada disso se conversa, nada disso tem mínima integração, por uma questão que é realmente difícil, essas integrações, existe ali uma série de barreiras, desde políticas, técnicas de interesses, diferentes interesses, né? Exato. Então, e isso tem gerado para o sistema de saúde suplementar dois grandes pontos. Vários pontos, mas dois grandes pontos. Um ponto é pessoas que deveriam estar em melhor cuidado e não estão. Que são pessoas em risco, são pessoas aqui que precisariam fazer uma mamografia e não fizeram, precisariam procurar um médico por ter uma arritmia e não foram, precisariam mudar o seu hábito e não foram. Então isso vai colocando essa pessoa em cada vez maior risco. Precisaria tomar um remédio da diabetes e não tomou, vai colocando essa pessoa em risco e não tem recebido cuidado. Isso chama-se care gap, né? A gente chama comumente um gap grande de cuidado. E na outra ponta, pessoas que estão relativamente saudáveis, ou estão muito saudáveis, e estão recebendo cuidados em demasia. São pessoas que repetem exames que não precisam,
acabou de fazer, faz de novo. São pessoas que vão em pronto-socorro e acabam sendo internadas por uma série de questões, até financeiras. São pessoas que fazem até cirurgias desnecessárias por um excesso de cuidado. Então, quando eu olho para uma população, eu tenho duas grandes pontas. Uma ponta de pessoas saudáveis recebendo cuidado em demasia. Isso gera um grande prejuízo para o sistema. A gente calcula isso aí em 40%, 50% que é feito em demasia. Não precisaria ter feito naquele momento. Índice muito alto. É muito alto. E essa mesma pessoa, às vezes, que recebeu uma ressonância, que recebeu uma internação ou fez uma cirurgia, assim, que talvez não fosse a hora, ela poderia ter lá os seus 50 anos de idade, uma mulher que não fez a mamografia. Quer dizer, às vezes a mesma pessoa está recebendo cuidado exagerado e também está em care gap, né? Qual que é a nossa tese? A gente fez alguns produtos, não é só um, né? Produtos que olham essa jornada e que buscam essas pessoas através dos dados. Então, dados de exames, dos próprios exames, dados da saúde ocupacional, que eram dados desperdiçados, a gente tem cada vez resgatado mais quantas vezes essa pessoa pediu atestado, quantas vezes ela foi tida como inapta, enfim, dados de outras áreas, a gente começou a integrar para descobrir quem está em care gap ou quem está em desperdício. Mas não só isso, não só apontar quem é essas pessoas dessas pontas, mas cuidar dela. Então, a gente entrega isso lá no final como cuidado. Traduzindo isso, o que é o produto? O produto é um ambulatório, a gente chama de atenção primária à saúde, né? Uma atenção personalizada, uma atenção profunda de cuidado, que está vinculado ao colaborador para acompanhar essa pessoa ao longo da vida. Então, a pessoa entra na empresa, olha, apresentado, esse cara vai ser teu médico, essa pessoa vai ser seu enfermeiro, sua enfermeira, e vai acompanhar você na tua jornada. Mas essa equipe não pode estar desarmada, vamos dizer. Ela tem que estar armada com muito dado para conseguir entender quem ela vai chamar para um cuidado maior ou quem ela vai chamar para estimular o autocuidado. Então, a gente começa a ser muito mais proativo, né? Mais preventivo no sentido de colocar a pessoa na jornada certa. Então, essa foi a tese, né? Ela não nasce hoje, ela é uma evolução já de um sistema inglês. O sistema inglês pensa muito no cuidado preventivo, isso se espalhou pelo mundo inteiro. Mas o que acontece hoje? Ela tem uma nova roupagem tecnológica, né? Então, esses grandes grupos de dados vêm, vamos dizer, ajudando essa equipe a realmente cuidar das pessoas que estão sobre o seu rebanho, né? Sobre sua atenção, sobre a população cuidada. E existe aqui um desafio bem clássico que a gente viu em todos os episódios, né? Volume de dados, qualidade de dados, refinamento do dado, integração de dado. Isso é um cenário que não muda quando a gente coloca dentro da perspectiva de saúde, né? É o que você trouxe, existe um volume muito grande, não necessariamente utilizado, se isolado, recortado, talvez não tenha um efeito positivo, né, ou nem seja utilizado corretamente se ele não estiver interligado com outros. Então, tem desafios muito similares a outros segmentos e a outras indústrias também de buscar qualidade, integração, coleta correta, apuração, refinamento. Quando eu olho para os bancos, né, e assim, eu não tenho profundidade de olhar, na saúde a gente já tem alguns passos bem fortes dados, mas quando eu olho para os bancos, parece que a saúde está quilômetros atrás no seu desenvolvimento de potencialidade e oportunidade, né? Então, a gente se preocupa, às vezes, uma empresa se preocupa mais com outras questões do que a própria saúde dos seus funcionários, né? Mas isso começa a não ser mais tão, vamos dizer, sustentável. E aí vem um pouco dos resultados, né? Onde é que a gente vê isso? Se você não está cuidando adequadamente de uma máquina, ela quebra, né? Quando você não está cuidando adequadamente de uma conjunto de colaboradores, seja colaboradores independentes, porque tudo se interage, uma população em si, a gente começa a perceber ali gaps de eficiência, absenteísmo. As pessoas começam a faltar mais no emprego.
E aí você vai olhar, às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma questão real, mas o absenteísmo é um termômetro se eu estou cuidando bem ou não dessa população. Enfim, tem outros fatores, mas o cuidar reflete muito no absenteísmo. Segundo grande ponto, o gasto com planos de saúde que as empresas têm, geralmente já é o segundo maior gasto de uma empresa. O primeiro gasto é o salário, o segundo gasto já vem o gasto em plano de saúde. E é um gasto que muitas vezes não está sendo, que é aquilo que a gente falou, está sendo gasto em redundância, em desperdício. Então, quando a gente olha para esses ambulatórios, vamos dizer, inteligentes, que vão cuidar dessa população de maneira preventiva, e a gente tem usado até o preditiva, eu vou cuidar dessa pessoa porque eu tenho um dado que mostra que essa pessoa vai ter mais risco que a outra, uma série de questões. Então, quando eu começo a criar ambulatórios com essa inteligência, eu começo a entregar valor de fato. Além de uma pessoa bem cuidada, saudável, isso diminui judicialização, já foi medido, isso diminui absenteísmo, já foi medido, a gente chegou em algum... E aí depende do quanto a gente tem de absenteísmo, mas a gente já chegou a reduzir 15% de absenteísmo, e um dos maiores termômetros é o próprio sinistro da operadora. Então, quando a gente começa a atuar com ambulatórios vinculados, ambulatórios personalizados, desse cuidado profundo, a gente chegou já a reduzir 22% no sinistro. Na época, o sinistro médio da pessoa era R$615, a gente baixou para 517. Então, essa redução, e aí se você exponenciar para uma empresa que tinha 40 mil vidas, né, pensa o quanto que isso se repetindo ao longo do tempo e segurando o avanço do sinistro, o quanto isso já não entrega de retorno do investimento de ROI, né? Então, a gente já começa a ver os resultados do bom cuidado, do uso do dado, do uso do cuidado adequado. A gente tem um assunto muito atual, que é saúde mental. E quando uma empresa se posiciona com dados em que ela tem esse olhar para o cuidado de maneira preditiva e preventiva de saúde mental, ela também impacta índice de empregabilidade, de ser uma marca mais que atrai mais talentos, né, que retém por mais tempo as pessoas, diminui turnover e outros índices também, que no fim das contas a gente está falando que investir em prevenção é mais barato do que ter o custo, né, do impacto de não investir. Então, a gente está falando resumidamente do ponto de vista organizacional, isso, né? Agora, indo para a prática, existem dispositivos dedicados para isso, ou a gente está falando dos dispositivos da moda, como esse que está na minha mão, na mão do Gui, no pulso, e como que essa integração de informações e dados que ali circulam pode acontecer dentro de um LGPD também, olhando para a segurança e para privacidade, né, dos dados. Perfeito. Bom, vamos pelo primeiro tomo da questão, a saúde mental. Saúde mental, isso acho que sempre foi, mas depois do Covid entrou num espiral, né? Eu acho que a gente teve uma epidemia também de transtornos do espectro autista, a gente teve uma epidemia de depressão, de ansiedade, né? Isso de home office teve uma parte boa, mas teve uma parte complexa, né? Obesidade, sedentarismo, enfim, uma série de situações. E a saúde mental foi um grande medidor disso. Essa equipe de atenção foi chamada para isso em uma das nossas operações. Olha, como é que a gente, através de dados, consegue descobrir? Não é uma coisa fácil. A saúde mental se camufla nos gastos. É um diabético que não controla, é um epiléptico que não toma seu remédio, mas você não vê isso claramente. Não tem como na glicose, 120 é diabetes, hemoglobina glicada. E nenhum dispositivo vai conseguir capturar. Ele não tem um termômetro ainda claro sobre isso. O que a gente aprendeu? Que a saúde mental tem que perguntar mesmo. A gente tem que ter uma relação com a pessoa de confiança, uma relação, e aí confiança passa por segurança de dados, que é parte da tua pergunta.
E aí eu tenho que chegar nessa pessoa e me relacionar com ela de uma forma tão segura que ela me conte que ela está sofrendo. Nessa empresa, houve 2 suicídios dentro de uma estação da empresa, e suicídio ele também tem esse caráter epidêmico, ele começa a suscitar mais depressão e o ambiente. E aí, qual foi uma das saídas? Isso é multifatorial, mas uma das saídas. A gente mandou por um canal de comunicação eficaz, que hoje no Brasil é o WhatsApp, né? Eu vejo os outros países usando muito SMS. SMS no Brasil não funcionou, como e-mail hoje também já está esgotado, já está saturado. Então hoje o nosso canal de comunicação escolhido, na maioria das vezes, de conseguir chegar nas pessoas é o WhatsApp. A gente mandou para 12 mil pessoas um questionário através de um número já conhecido, que era um número de relacionamento com a equipe. E aí a nossa marca, uma marca de segurança, uma marca, né? Eu não estou falando com a empresa, eu estou falando com o Grupo Fleury que me cuida. Então, isso teve um índice de resposta assustador, 78% das pessoas responderam, 40% das pessoas, 40% das pessoas referiram depressão grave, depressão moderadamente grave ou moderada. Então, botavam elas em risco. 40% em uma empresa é muito, muito grande. Então, tinha um fator ali, isso já faz tempo. Então, a maneira com que a gente chegou na saúde mental foi através de questionários fáceis, sem atrito, 9 perguntas. O PHQ-9, ele é conhecido mundialmente, mas ele não performaria se eu mandasse de outra forma, né? Então, para nós, o aplicativo, o device da moda é o celular, né? É o que todo mundo tem. Isso em várias classes sociais. Então, esse é o nosso canal de entrada hoje, né? Talvez muda, mas hoje a nossa maneira de chegar nas pessoas é o celular. Em termos de saúde populacional, e aí a gente começa a resolver, até na saúde mental, uma necessidade de conhecer a minha população. A partir disso, a gente começou a entender quem era essa pessoa com depressão grave. E às vezes ela tinha recém passado com a minha equipe médica e não tinha aberto que tinha sintomas depressivos. Ela preferiu responder um questionário dizendo que estava com uma tentativa de suicídio do que falar para o próprio médico, porque o médico estava lá atendendo em outra faceta da sua vida. E aí o médico volta com essa pessoa e diz, olha, eu vi aqui teu questionário, quer falar sobre isso? E a gente começou a abrir. Isso foi repetido ao longo de 2 anos, e a gente viu esses números, felizmente, cair, né? E é entendido pela população assistida não como nenhum cerceamento, ou nenhuma... Ele é entendido como cuidado mesmo, né? E aí vem a sutileza do cuidado, não de novo, não o coruja, mas o cuidado de recepção. Estou aqui, né? Eu estou aqui aberto para você falar sobre a situação. E só isso, de você falar sobre a tua situação de ansiedade e depressão, já é grande parte do tratamento da tua saúde mental, principalmente corporativa, né? Que às vezes tem pressão entre gerência, pressão entre os diversos níveis ali, e falar sobre isso às vezes já é tratamento. Legal. Você trouxe um ponto bem importante, que é a questão de criar a confiança, né? A relação do paciente com o médico, ou até mesmo do paciente com a empresa, com o grupo em si. E exames médicos, exames clínicos, a gente vai até um ambiente corporativo, um laboratório, uma consulta, eu vou até o médico, mas o dispositivo móvel está no meu corpo, né? O celular está no meu bolso, na minha mão. Como que vocês têm trabalhado a confiança com o paciente para ele compartilhar esse tipo de informação? Porque eu tenho aqui inúmeros dados sendo coletados a respeito do Guilherme, mas até hoje eu não passei esses dados para ninguém. Como é que eu gero confiança para cruzar esses dados? Do João, que foi o exemplo que eu trouxe, que teve um dispositivo lá, um alerta de arritmia, e quando foi fazer o exame isso se comprovou, e eu consegui trazer informações do dia a dia, com informações clínicas, para sair uma ação de precaução para esse exemplo. Como é que vocês têm trabalhado isso? Isso tem sido desafiador? Como tem sido isso? A gente teve uma grata surpresa, e a gente pode tentar fazer algum esboço aqui de argumentação por que isso funcionou. Então, hoje a nossa conexão é com a Apple, né? A gente oferece, quando a pessoa entra no nosso aplicativo, olha, Mari, você quer comunicar todos os teus dados com o Grupo Fleury,
de tudo que é conectado da Apple? E a Mari disse sim. Então a gente teve uma aceitação, mais que 90% das pessoas, elas querem compartilhar. E também ela veio em 2 níveis. Primeiro, a gente ofereceu isso para todos os médicos, e aí não é médicos vinculados ao Grupo Fleury, mas que usam das plataformas do Grupo Fleury para saber resultados de exames. E isso é uma grande quantidade de médicos, já é o Brasil todo, então a gente ofereceu para todos os médicos que pedem exames, seja Grupo Fleury, agora com a aquisição do Pardini, também o Pardini, eles podem oferecer para a pessoa, olha, se você entrar na plataforma do Fleury e dar o ok, e dar o opt-in, né, você vai estar compartilhando comigo. E aí o vínculo já era feito entre o médico e a pessoa. A gente potencializou esse vínculo, onde a pessoa lá dentro da nossa plataforma compartilha seus dados, e esses dados hoje estão chegando para o médico que já era o médico da pessoa há 5, 10, 15, 20 anos. Então esse foi a nossa primeira etapa da integração. Na nossa plataforma do Fleury, dá para os médicos prescritores. A segunda etapa foi incorporar isso nos nossos produtos de atenção primária, que é os nossos produtos nos nossos ambulatórios. E aí também a gente teve uma grata surpresa. Essa população é uma população que chega à classe até D, né? Então tem mais pessoas da classe C, D. E a gente entendeu que 17% deles usam algum aplicativo ligado à Apple. E desses 17% passou também dos 90% que resolveram compartilhar os dados conosco. A gente acha que um fator de ser sucesso é a confiança do grupo, né? Quando a gente pensa, por que a gente escolhe esse laboratório, essa marca em saúde? Isso não é tão comum no resto do Brasil. Eu já fui consultor, vivenciei o Brasil todo, mas aqui em São Paulo isso tem um significado muito grande. As pessoas escolhem a marca, né? Às vezes trocam até de médico, mas não trocam do laboratório. E é uma marca de construção de confiança. Então, eu acho que isso, quando a gente está falando de uma integração de dados, isso se transfere e eles continuam com essa confiança. Há um desafio, né? O desafio de vencer inúmeros ataques e segurança de dados. Isso, às vezes, até diminui a nossa velocidade, nosso apetite por mais integrações com outras ferramentas. Isso deixa o processo mais lento, mas, ao mesmo tempo, deixa a gente seguro que a gente está cuidando bem dos dados, que para nós é o core, né? Se isso não está consistente no grupo, isso passa a ser um detrator da marca. Legal. Antes de passar para a Mari para fazer o nosso quadro game, eu queria fazer uma última pergunta para ti. O nosso futuro é ter camisa com dispositivo de análise, tênis, calça, viver carros com análise para saber se eu estou dirigindo mais veloz, menos veloz, o quanto isso está associado ao meu humor ou não está, o quanto alguém me fechou e me deixou nervoso naquele dia, e aquilo pode ser um disparo de um AVC. É isso que nós vamos viver? Eu acho que os wearables, eles vêm respondendo dores, né? Antes do que eles vão trazer novas oportunidades, eu acho que eles têm ali uma super chance de responder a dores que já existem, né? E dados a gente já tem bastante. A gente brincava, que eu pergunto pro meu paciente, vem cá, como é que tá a tua dieta? Ele diz, tô controlando bem, doutor. Não, mas deixa eu ver no iFood aqui, se você tá, né? Se no último mês você comeu quantas pizzas, né? Enfim, então hoje a gente tem uma quantidade infinita de dados já, né? Eu sei se as pessoas correm ou não via Waze. Eu sei se as pessoas têm uma vida com esportes radicais ou não, e se eu preciso falar sobre isso com elas. Até de comportamento sexual a gente pode aferir através das nossas mídias que a gente tem sociais. E com a confiança, quer dizer, eu vou compartilhar essas análises com quem eu confio. E para que ela possa me dar insights, isso eu acho que é o próximo passo. Né? Que relações de confiança usem esses dados para cuidado, para melhoria, para redução, né? Eu estou tentando fugir do mundo Black Mirror, né? Que os dados vão ser usados de maneira
espúrias, né? E a gente tem conseguido isso. Esse case da saúde mental, acho que foi um ótimo case. Os wearables a gente já tem visto e testado de diversas formas. Por exemplo, isso da camisa, que a gente planejou de usar isso com indígenas, que as pessoas iam usar uma camisa de malha e o médico à distância ia fazer a palpação e o indígena usando aquela camisa de malha ia se sentir palpado para testar, por exemplo, a descompressão num diagnóstico de apendicite, que é o que a gente faz. Isso já existe, né? Eu acho que o que vai aumentar é quem vai usar isso. Talvez não todos, talvez os indígenas. Talvez a análise da escuta cardíaca, que não é uma coisa barata e gera dados, isso custa. Os acamados vão usar uma senhorinha de 90 anos, que passa mais tempo deitada. Então, eu acho que as situações vão fazer a gente usar wearables mais específicos. Os wearables populacionais, as conexões do carro, da balança, do relógio. Essas conexões mais populacionais vão ajudar a gente a mudar estilo de vida, né? Tabagismo, alimentação, sedentarismo, drogas, álcool, né? Ou vão ajudar a gente a medir, alertar e dar insights, desde que sejam proveitosos para a pessoa, que não sejam intrusivos, né? Legal. Vamos para o quadro, então? Bom, um quadro de games para a gente poder desvendar um problema muito prático, inclusive. Supostamente uma paciente de 55 anos que utiliza um smartwatch, né, normal, como no nosso dia a dia de hoje, mas ela observa num determinado dia que o padrão de sono dela modificou, que o ritmo cardíaco dela também estava diferente, num período ali recente de uma semana, e algumas interrupções diferentes no corpo também. E aí, preocupada com isso, ela busca ajuda médica e leva esses dados. Olha, tá aqui o meu relatório de batimentos cardíacos, de respiração, de sono dos últimos dias. A pergunta é o que você faria? Eu vou te colocar no lugar de um profissional de saúde agora, né? De colocar na discussão. Eu tenho esses dados coletados por um dispositivo e tenho uma paciente preocupada com esses dados. O que você faria diante desse cenário? É um cenário real, tá? Muito comum. É comum, tem acontecido e cada vez mais. A interrupção do sono, né? Pensando aqui junto. A interrupção do sono, né? Essa perda da fluidez do sono, e aí um smartwatch consegue dizer até se eu estava no sono REM ou não, né? E aí se eu cheguei no sono REM, o Rapid Eye Movement, que é o sono mais profundo, e acordei, isso leva a gente a pensar na apneia, né? E aí no sono profundo a gente relaxa mais a musculatura, isso diminui a nossa respiração, e a gente tem micros despertares, né? Vamos dizer, o gold standard para eu descobrir isso seria uma polissonografia, que é um estudo que custa, às vezes, 2, 3 mil reais, quer dizer, caro, é difícil, e pode ser substituível com grande acuidade por um smartwatch. Então, quer dizer, ou ele pode ser um preditor para eu pensar nesse segundo exame. A alteração da frequência cardíaca, e aí também a gente pode começar a aferir, será que essa alteração... A gente tem o descenso noturno. Descenso noturno é quando a gente relaxa, o nosso coração bate mais devagar, a gente não precisa estar tão alerta, Então, se isso não ocorre, e ocorre a elevação, peraí, eu posso pensar em várias coisas. Será que eu estou usando droga? Será que eu estou usando café? Será que essa pessoa está muito ansiosa, que ela vai dormir, em vez de relaxar, ela tem aumento da frequência cardíaca? E esse era um dado que o médico nunca via. Esse era um dado que nunca chegava no médico. Então a gente começa a pensar, inclusive, em outros fatores que podem alterar o sono. Enfim, então, desvendando essa situação, uma situação clássica que levaria a essa
situação seria a própria apneia do sono, a hipopneia do sono, né? Que é uma situação que acomete muitos brasileiros, pessoas que têm pescoço menores, pessoas mais obesas, a síndrome de Pickwick, que é aquele pessoa um pouquinho de estatura mais baixa, mais gordinho. Às vezes ele não consegue quebrar essa obesidade, essa sonolência diurna dele. Por quê? Porque ele tem uma apneia do sono nunca diagnosticada. Isso ainda é muito ali prevalente e não diagnosticado. Então, ali o mais frequente seria isso, mas a gente pode, através desses dados, pensar em outras coisas que passariam totalmente desapercebido numa assistência normal. Agora, tem um dado, um estudo que diz quantos por cento da população está preparado ou de fato utiliza esses dados, como essa senhora supostamente colocada aqui no caso? Olha, porque me ocorreu que eu jamais faria isso e tá aqui com o dispositivo, assim, eu não fico olhando a qualidade do meu sono todos os dias. E isso tá no nosso dia a dia, já é um caminho, uma educação, um nível de consciência para que a gente utilize isso de uma maneira mais preventiva? Eu acho que a tua pergunta é o resumo de todo o nosso podcast, né? Eu acho que a gente está começando a usar isso hoje. Ele já tem esse dado, isso aí já está no braço de 5% da população, 17% das pessoas que a gente vê. Enfim, já tem bastante pessoas usando o smartwatch e outros aplicativos. A própria Alexa também consegue medir ronco. O próprio celular, se a gente deixa na cabeceira, consegue também escutar a nossa respiração e isso pode aferir problemas do sono. Então, o dado a gente já tem. E uma tentativa de transformar esse dado em diagnóstico, em cuidado, em resposta para algo prático dentro de uma linha de cuidado, né? A gente está botando em prática nesses últimos ano e meio que a gente fez essas integrações. Os nossos médicos que atuam na área, já são mais de 67 médicos que a gente tem, eles têm dito que isso ajuda muito eles. Mas ainda eu acho, que eu tenho a ciência no nosso meio, não existe uma epidemiologia clara de quanto isso aumentou esse diagnóstico, ou quanto isso esclareceu para a população que ela deve se cuidar também nas questões do sono, ou do exercício, ou da alimentação, né? Ou quanto isso reverteu em mudança de estilo de vida, ou cuidado melhor. Eu acho que a gente está bem iniciando ainda, sabe? Tem um bom caminho, o caminho está bem iluminado, a gente sabe os próximos passos, mas ainda há alguns steps para a gente subir aí. Legal, pessoal. Ficou muito claro no episódio de hoje o quanto dispositivos móveis estão ajudando as áreas de saúde, ajudando o bem-estar dos pacientes, né, das pessoas também como um todo. Gostaria muito de agradecer o teu compartilhar, o teu tempo conosco, André. Foi muito riquíssimo tudo que você trouxe para a gente, toda a provocação para os nossos ouvintes. Acho que o papo foi bem fluido. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês. Como as pessoas podem conectar contigo, André? Bom, eu faço parte do Grupo Fleury, né? Eu sou gerente lá. Eu acho que as pessoas podem me encontrar no LinkedIn. Meu nome é André Cacias, né? Como foi falado, e aí a gente pode continuar esse bate-papo por lá. Legal. Obrigada, André. Obrigada pela tua participação. Obrigado, Mari. Eu prometo que eu vou começar a olhar os meus dados aqui, porque pode ser que eu descubra coisas que eu não saiba ainda. Sim, Mari, obrigado. Já saí daqui com muito aprendizado também. Muito obrigada pela participação. Obrigado a todos. Vou aproveitar a tua fala e vou provocar os nossos ouvintes. O quanto você tem olhado os dados que os seus dispositivos móveis têm coletado a respeito da sua saúde, sobre o seu sono, sobre o batimento do seu coração, sobre a sua respiração, sobre o seu oxímetro. Curta, compartilhe e comente aqui pra gente qual é a tua resposta. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos no próximo episódio do Desvendados. Desvendados,